você entrou no meio da polêmica, eu já me lembrei do assunto que eu queria que a gente falasse dele um pouco, que é do cantor Belo, ele mesmo, o marido da Graciane Barbosa, que vocês estão vendo aí na telinha, com o jogador Denilson, que é apresentador da TV Bandeirantes. Uma treta feia, policial, eles eram amigos, o Denilson era empresário do Soweto, e aí o que aconteceu? Ele falou que o Belo largou, né, o grupo e processou, tinha uma grana para ajustar, essa grana foi corrigida, e aí saiu um texto dizendo que a justiça já autorizou que a partir de então todo show que o Belo fizesse ia ser, o cachê já estava separado para começar a pagar o Denilson, virou um montante absurdo, que é esse que vocês estão vendo aqui embaixo. E é uma confusão dessa? Tem jeito de se resolver? Primeira coisa, Lígia, entenda uma coisa, quero explicar uma coisa para o público. Papel, quando você assina, é coisa muito séria, Lígia. É coisa muito séria, não é brincadeira. Tem gente que acha que joga tudo para a justiça ela é lenta, é sim, mas chega uma hora que vai sair o resultado. Sim, mas ela vem, né? Este caso do cantor Belo com o ex-jogador da seleção, o Denilson, ele começa mais ou menos em 2008, quando o Denilson compra o Soweto, que era um grupo musical que eu não me lembro se fazia sucesso ou não. Já não estava tão fazendo sucesso bom. E aí ele ia fazer bombar. O que a gente verificou através dos advogados do Denilson é que no ano 2000, o Belo sai... 2010, né? 2000, o Belo saiu do... O Belo sai do conjunto. 2000? Aí tem que ser analisado o seguinte, ele estava no conjunto, ele tinha um contrato, ele fazia parte do Soweto, porque quando você assina um contrato e você faz parte de uma sociedade, nesse caso, uma sociedade musical, você tem responsabilidade. Sim. Ele sai, o grupo cai porque o grande nome era ele, é o era Elo, lá o que puxava em toda a banda, ele era o Mick Jagger da banda dele. Mas aí, espera um momentinho, aí o Denilson, que investe o dinheiro, isso que a gente viu nas notícias, ele investe o dinheiro. Foi lesado. E a pessoa principal sai, ele faz o quê? Entra com uma ação indenizatória, quebra de contrato. Só que tudo isso, Márcia Frank, demora. E tem gente, aqui vai um recado, não só para o Belo, mas um recado para pessoas que querem empurrar com a barriga. As pessoas vão empurrando com a barriga. E aí, o processo agora, pelo que a gente ficou sabendo, já acabou as instâncias e foi apurado um valor que, na época, teria uma dívida de 388 mil, só que o processo vem se arrastando e agora dizem que está em 4 milhões e 700 mil. É uma fortuna. Há quem diga que com a correção chega até a 6. Isso, sem correção. Agora, o que acontece? O pior problema para eu contar para você ver o nível da raiva que tá. Vão virando as farpas trocadas. O cantor Thiaguinho tinha postado uma foto com o Belo, o Denilson foi lá e escreveu. Só falta me pagar. Só falta e pagar o Denilson o que também deve, gravou um vídeo. Olha o vídeo, tricota. Ai, que chato. Ô, Belo, você vai me pagar quando? Não vai me pagar, né? Beleza. Vou na tua casa ideia. Demorou. Devo mesmo. Na firmeza, Belo. Valeu. Isso pode ser usado contra o Denilson? Não. Essa fala do Denilson parece que uma postagem do Denilson redundou do Belo entrar com um processo contra o Denilson. De difamação. Aconteceu um processo, mas pelo que a gente ficou sabendo através do portal UOL, perdeu. O Belo também perde essa ação. E quando você perde uma ação, porque é o seguinte, não adianta você querer processar todo mundo sem razão. Sim. Se você processa alguém sem razão e perde a ação, você vai pagar honorários advocatícios e custas. E só nesse caso, a mídia está falando em 60 mil por ter perdido a ação. Então a gente sabe que, não estou falando do Belo, mas a gente sabe que tem muito artista enrolado, tem gente que é processado em tudo quanto é jeito. Verdade. E digo mais, Nossa a gente que é do meio sabe. E é importante o público também saber a verdade. Porque no mundo da celebridade não tem só felicidade, tem problema. Eu vejo gente em São Paulo comprando carro de milhões, morando em casa de milhões, tudo a prestação e depois não paga. E isso acaba na justiça. E a justiça, ela pode ser lenta, mas ela roda. Chega uma hora que acaba grau de recurso. E o pepino ainda vem maior, né? Vem maior. Então, nesse caso do cantor Belo, diz os representantes do Denilson que não caberia mais recurso, e aí você chega num montante de quase 5 milhões, e aí, como é que você cobra 5 milhões? Vou te explicar. Isso eu quero que você tire muito a dúvida, porque, gente, o dia que divulgaram foi, a partir de agora, todo o show do Belo
que o Vai ser também vai poder bloqueado. contar muito, ia bloquear o cachê dele. Só que como que bloqueia um cachê de show, por exemplo? Como bloqueia o nosso salário? Se você vive do seu salário. Não, mas aí eu vou te explicar. Eu tenho um caso de um advogado amigo meu, advogou para um grande artista, não posso dizer o nome porque ele não me autorizou, e ele ganhou, até ele advogou para o artista e ganhou a ação. Só que o artista não pagou o advogado. Como Que assim? beleza. Então o advogado ficou sem receber. O que esse amigo meu advogado fez? Ficou monitorando ele nas redes sociais, ele foi fazer um show, ele pediu que o dinheiro do show fosse revertido para o pagamento dele, e realmente ganha. Pediu para a justiça. Para a justiça. Mas por quê, Márcia? Porque quando você ganha uma ação, você vai cobrar, você vai executar essa ação. Você vai executar de forma, a pessoa tem carro no nome dele, você pede para penhorar o carro. A pessoa tem casa, tem algum bem. Se ela não tiver nada, você vai ter que ir atrás da onde ela tem renda. E a renda do cantor Nesse ou de caso, um show. ator é show. A pessoa faz um show, tem ali um caixa, e aquele caixa pode ser revertido para você, eventualmente, pagar a quem você deve. Bom, como todo mundo sabe, o Tricotando é um programa que apura tudo. Então, a gente entrou em contato com o Belo. Na verdade, eu conversei com o Belo. E isso você confere agora qual é a posição do Belo referente a tudo isso que está acontecendo. Tricota aí. Oi, Belo, é o Franklin. Saiu uma nota hoje envolvendo você e o Denilson, dizendo que, enfim, a justiça teria determinado que a partir de hoje o dinheiro dos seus shows vai para uma conta para quitar a dívida desse processo. A gente só queria ouvir o seu lado e saber o que você tem a dizer sobre isso. Isso é tão velho, sabe? Isso aí já se embola há mais de 6 anos na justiça. Mas aí sua postura em relação a isso é deixar correr na justiça, nas mãos do seu advogado? Eu já tô brigando, já ganhei 2 instâncias disso aí, ele ganhou uma e correu a revelias, caramba, tá. Isso aí já tá há muito tempo. Esse negócio de travar cachê, isso aí já tá há mais de 7 anos fazendo isso. Entendi. Isso não é uma notícia nova. Até mesmo porque como é que vai travar meus cachês? Eu vou trabalhar como? Eu vivo como? Eu só vivo cantando. Agora, tanto você quanto o Denilson são 2 caras de gente fina, assim. Eu conheço os dois e em algum momento vocês pensaram em conversar de maneira amigável ou realmente não tem mais espaço para isso? Essa briga nem é comigo, cara. Essa briga é com o Soeto. O Denilson nunca fez nada comigo. Não tem nada comigo. Essa briga é de Soeto. O Denilson não comprou Belo, até porque o Belo não existia. Eles comprou Soeto. Não tenho nada contra o Denilson, tá indo sobre o direito dele, só que eu não vou pagar pelo direito dos outros. Mas isso é antigo, cara. Isso não é novo, não. Isso é bagulho chato de muitos anos atrás. E aí, Lordelo, o que você acha? Não, veja bem, o Denilson, o Belo acerta quando é antigo, mas esse antigo, ele vai chegar no momento que ele tem que ter um resultado. Tem uma hora que tem que acabar. O que foi divulgado na mídia é que o processo está em 4 milhões e 700 fora os cálculos de reajuste e, eventualmente, é o que está constando hoje na mídia, é que não caberia mais recurso. Então, eu volto a repetir, processo antigo, quando termina, é doloroso. Nós estamos falando aqui, pelo que eu apurei, uma dívida que começa com R$388 mil, não se resolve e hoje estaria em quase 5 milhões. Estaria ou está? Não, com as Está, correções, né, gente? com as correções estaria em 6 milhões. Bom, eu fiz a numerologia do Belo, ó. Tá muito ruim pro Belo, ele tá no ano 22. Muita encrenca e muito ruim. Ele vai ter que acabar resolvendo isso, principalmente de novembro para março. Então, eu acho que essa novela vai ser resolvida. Infelizmente, o Belo vai ter... Tá ruim para o Belo o negócio de dinheiro e negócio de conflito e briga na justiça. É o que deu. Já para o Denilson, não. Para o Denilson tá bom. Ele vai receber, tá bem bacana. Então, no ano 16. Então, eu acho assim, do meu modo de ver, na numerologia, infelizmente, quem vai ter que resolver esse assunto e pagar, e sei lá, é o menino aí, é o Belo. Denilson, alivia um pouquinho. Você tá bem, que a gente sabe, hein? Pois